Olá, eu sou Eliane Martos e dando continuação à Mostra de Artes Arte em Casa 2, patrocinada pela Prefeitura Municipal de Araçatuba, através da Secretaria de Cultura e o Conselho Municipal de Políticas Públicas, através do Fundo Municipal de Cultura, trazemos para vocês mais um vídeo do projeto Ei, você sabe com quem está falando? Hoje vamos falar sobre deficiência visual. Vamos lá? A deficiência visual pode ser parcial, pode ser de baixa visão ou total. No caso da deficiência visual de baixa visão, pode haver a correção com óculos, simplesmente, ou então a utilização de lentes mais especiais e material para leitura com letras aumentadas, o que hoje é muito fácil devido à utilização de tablets, celulares e o computador. Além disso, podem contar com os audiobooks, muito comuns hoje em dia, e até com um óculos que transforma o texto em áudio. No caso da deficiência visual total, o cego deve utilizar algum equipamento para se localizar espacialmente. Geralmente ele utiliza a bengala ou um cão-guia. Você já deve ter notado aqueles trilhos nas calçadas, nas escolas, nos shoppings. É por ali que eles seguiam, colocando a bengala, sabendo onde há algum obstáculo ou onde eles podem caminhar com segurança. O cão-guia faz esse serviço por eles e não se deve brincar com o cachorro enquanto ele estiver em serviço. Além disso, eles utilizam o método Braille para escrever e ler, que é um método em relevo. Além disso, a escola deve estar adaptada com os caminhos para cegos e a descrição em braille na frente dos locais, por exemplo, banheiro masculino, banheiro feminino, biblioteca, sala de aula e etc. Vamos assistir a um vídeo para aprender um pouco mais. Da borda do penhasco, o macaco Rafiki levanta o leãozinho Simba nos braços para que todos os animais o vejam. Os antílopes erguem-se sobre as patas traseiras. Os elefantes saúdam com suas trombas ao ar. Os macacos saltam e aplaudem em euforia. As zebras batem os cascos, levantando a poeira do chão. Do alto do penhasco, o pequeno leão observa a savana e seus animais. Um raio de sol surge das nuvens e ilumina Simba como um holofote. Bem abaixo dele, todos os animais se curvam, em reverência ao filho do rei. Oi, eu sou o Matheus. Você acabou de ouvir um trecho do filme O Rei Leão. Sentiu falta das imagens? Pois é, as cenas que só agora você vê estavam sendo descritas em áudio. A audiodescrição é um recurso destinado a pessoas com deficiência visual, como eu, já que não conseguimos perceber as imagens. Agora me acompanhe. Vou explicar algumas coisas sobre o nosso cotidiano. Primeiro, preciso esclarecer. Nem toda pessoa com deficiência visual é cega. Há diferentes graus de deficiência visual, desde a baixa visão até a cegueira total. Alguns tipos de problemas visuais podem ser corrigidos com o uso de lentes oftálmicas ou por meio de cirurgias. O profissional que faz o diagnóstico da visão e indica formas de tratamento para as deficiências é chamado médico oftalmologista. Nos casos de cegueira total, as imagens não são percebidas. Como nós cegos não enxergamos, usamos outros sentidos para perceber e explorar o mundo ao nosso redor. Quando andamos com a bengala, por exemplo, usamos o tato para sentir o espaço ao redor e desviar dos obstáculos no caminho. Nosso deslocamento se torna mais fácil com a ajuda de algumas adaptações nos ambientes construídos, como sinalizadores táteis instalados nos pisos, que indicam os locais adequados para seguir ou parar e nos dão maior segurança durante a circulação.
E por falar em ajuda, os cães-guia são os melhores amigos das pessoas com deficiência visual. Eles são treinados para nos auxiliar na locomoção. São cachorros muito inteligentes e com grande responsabilidade. E você sabe como as pessoas que não enxergam conseguem ler e escrever? Bom, usamos um sistema de escrita e leitura chamado Braille, no qual as letras são representadas por combinações de pontos. Sentimos o que está escrito com as pontas dos dedos, pois os pontos do alfabeto Braille são em relevo. Esse sistema é fantástico mesmo, e foi criado há quase 200 anos. Mas não paramos no tempo, claro. Também usamos computadores. Há recursos que facilitam o nosso acesso ao mundo digital, como programas que fazem a leitura da tela e teclados especiais em Braille. Equipamentos e tecnologias acessíveis para as pessoas com deficiência visual auxiliam na comunicação e aprendizado e aumentam muito a nossa autonomia. E por falar em autonomia, gostaria de lembrar que as pessoas com deficiência visual possuem muitas habilidades. Como as pessoas com visão normal, também brincamos, trabalhamos, praticamos esportes, inclusive disputamos campeonatos mundiais, como as Paralimpíadas. Bem, foi muito legal apresentar um pouco do mundo das pessoas com deficiência visual. Espero que você também tenha gostado. Até mais! Agora vamos conhecer a história do Gabriel, da Júlia e da Camila, 3 amigos muito especiais. Vamos lá? Gabriel é um menino admirável. Ele tem um bom relacionamento com os colegas, ele é um aluno que tem uma facilidade para aprender, quer muito aprender, gosta de aprender, gosta dos desafios que são dados, principalmente em matemática, ele gosta muito, né? Tem uma família que é muito bacana, que é muito presente, que está sempre pronta para ajudar em tudo. Antigamente ele falava que ele era muito especial. Eu sou especial, quer dizer, você tem que fazer o que eu quero. Mas eu botei na cabeça dele que ele é especial como todo mundo é especial. Ele faz todas as atividades, mesmo com as restrições, ele faz tudo, né? Então eu admiro muito o Gabriel por isso. Ele não tem essa ideia de que é preciso ter pena dele, digamos assim, porque ele não enxerga. Gosto muito de ir pra praia, passear no parque, fazer prova. Na verdade, não? É verdade, eu falo com você, você é uma criança típica. Você é a única criança que se diverte quando vai fazer prova. A Júlia é uma amiga muito especial. Eu adoro conversar com ela, brincar com ela. Ela tem uma personalidade muito forte e, ao mesmo tempo, ela é muito bem-humorada. A Júlia é muito esperta, ela tem uma memória ótima. Ela é muito divertida. Ela é muito engraçada. E doida. 13 anos, mulher, aí começa a querer falar sobre namorado, aí levar em festa é mico, né? A Júlia é uma pessoa que às vezes você esquece que ela não enxerga. Eu não gosto que fale não é normal, eu não gosto nem para as outras crianças, sabe? Elas são diferentes. Eu gosto de dia, eu não sou da noite. Eu prefiro coisa salgada, a coisa doce. Eu gosto de também lugares abertos. Eu não gosto de shopping, gosto da varanda aqui de casa. Eu gosto de dançar. Eu nasci com retinose pigmentar,
que é uma doença degenerativa da retina. Eu descobri isso com 4 anos, logo que eu entrei na escola, que eu comecei a ter dificuldades de copiar do quadro, copiava muito devagar, sentava sempre na frente. Com 11 anos, eu comecei a perceber que alguma coisa de mais errada estava acontecendo. Eu me machucava muito, eu esbarrava muito nas coisas. Tive um momento que eu comecei a cair muito. E aí isso foi até os 14, quando de fato eu comecei a enxergar bem menos. E com 15 anos eu fiquei totalmente cega. Eu sentia alguma coisa, eu sentia. E eu também notei que o olho dela não fixava, sabe? Mas ela tinha 2 meses, né? Então eu ficava sempre com uma esperança, não tem nada. A médica, com muito zelo e cautela, falou assim: Elvira, procura um oftalmologista para ver, porque a Júlia tem um certo balanço nos olhos, né? Ela não sabia, ela pensou que ela tivesse uma hipermetropia grande, uma miopia, alguma coisa, sabe? Ela também ficou espantada na hora que soube o resultado, né? Por fim, nós fomos procurar um especialista em São Paulo. Com 3 meses ela foi fazer a acuidade visual, depois ela foi fazer o mapa da retina. Aí foi quando o cara deu o diagnóstico que ela tinha o que hoje é conhecido como amorose congênita de Leber. Mas aí, assim, ele foi muito frio. Ela não vai enxergar nada, vai colocar num colégio especial, não adianta terapia, não adianta isso, não adianta aquilo. Eu perguntei, ela vai ler? E aí eu vira, mas ela nunca vai ver a minha feição, meu rosto, né? Ele falou assim, não, ela nunca vai ver a sua feição. Aí foi um baque, né? Aí voltamos para o Rio de Janeiro, aí família, aquelas coisas todas. Aí você não quer aceitar por que é com a gente, né? Eu viro então, que gosta tanto de criança, logo a minha. O Gabriel é segundo gemelar. Nasceu de 27 semanas, quase 28. O irmão dele faleceu porque ele era 1 semana mais novo que o Gabriel. Então os pulmões não estavam amadurecidos, então ele faleceu. O Gabriel foi para a incubadora, então era o oxigênio ou a morte. E como a retina ficou muito no oxigênio, a retina ficou deslocada. Abre a geladeira e pega um chocolate para você. Tá na porta em cima, tá? Porta em cima? Em cima. Você tá embaixo. Aqui em cima? Em cima aí já é fora. Aqui? Então vai. Vai procurando aí, você vai achar. Aqui? Isso. Achei, mãe. Ele nasceu em março, ficou até maio, entre UTI e UI. Depois saiu, aí quando ele foi fazer o fundo de olho, que constataram que ele era deficiente visual. O médico falou que ele era cego. Quando eu fiquei cega, eu estava no 1º ano do ensino médio. No meio disso tem a adolescência e no meio disso tem uma cidade muito pequena também, né? Eu morava em Ponte Nova, que é uma cidade do interior de Minas. Na escola onde eu estudava, eu fui a primeira aluna cega, era uma escola particular. Quando eu terminei o 1º ano, a direção disse que não se responsabilizava mais pela minha permanência na escola, que se meus pais quisessem renovar a matrícula, a responsabilidade dos meus estudos eram deles e não da escola. Mas nessa época também eu descobri vários parceiros, assim, vários amigos que se dedicaram a estudar comigo e estudar muito. Olha, segundo a estimuladora, o bom dele foi ter irmãos que estimulavam, eu falava que eram os professores dele. Porque ele, com 7 meses, botava ele no cercadinho, ele ia engatinhando pelo cercadinho, tinha que sempre ficar tomando conta, porque ele era ponto dele virar para o cercadinho, se você não ficasse olhando, e ele, pum, caía no chão. Então, era 24 horas, um olhando. Então, ele não tinha noção. Primeiro, que era um bebê. E segundo, que não enxergava mesmo, só via vultos. A estimulação dele era para ele e para a gente, porque ninguém tinha tido na família uma criança especial, assim, deficiente visual. Como eu falava, eu pensava que ele fosse ficar parado e não fazer nada.
Porque eu não tinha noção do que o deficiente pode fazer, sendo visual. Inicialmente foi traumático, porque caiu com a cara. Quando ela começou a fazer a terapia ocupacional, para aprender a cair, porque a pessoa não enxerga. Por exemplo, a gente quando cai, a tendência é botar a mão na frente para proteger o rosto, né? E a pessoa que não enxerga não tem essa noção da profundidade, né? A gente estava montando a piscina, daqui a pouco só escuta um grito, Jurema! Quando chega lá atrás, tudo ensanguentado. Aí eu já venho correndo pra aqui pra frente. Pai! E aí minha mãe começa a chorar e eu não vi nem o que aconteceu, eu já tava chorando também. Depois que a gente foi ver que o Gabriel tinha aberto, caiu de lá de cima. Aí depois que limpou era só um pedacinho. Foi só um susto. Até hoje a gente está aprendendo a lidar com ele. E com a deficiência dele, ensinando a ele também a lidar com a deficiência dele. Eu fiquei sabendo da existência de cães guias, assim, logo que eu fiquei cega, que eu ficava pesquisando coisas relacionadas com o tema da deficiência visual na internet. E aí eu fui vendo pessoas que tinham cão guia, como funcionava. O perfil da pessoa tinha que cruzar com o perfil do cão. Então, em termos de altura do cachorro e altura da pessoa, o ritmo de vida da pessoa e o ritmo que o cachorro aguenta. E aí eu fui entendendo que não adianta colocar um cachorro lento para uma pessoa que faz muita coisa, porque o cachorro não vai dar conta de acompanhar e aquilo vai ser estressante tanto para o cachorro quanto para a pessoa. E o contrário, né? Desde quando eu peço ela para achar o elevador, já é um reforço de treinamento, até a hora que quando ela acha, eu dou isso, Puca, parabéns, isso é o tempo inteiro. Isso se eu não fizer, ela vai perdendo. E sempre que ela faz uma coisa errada, eu tenho que corrigir na hora. Eu já estou deixando ela fazer coisas que eu pensei que eu nunca fosse deixar. Como deixar uma festa sozinha, num lugar aberto, sozinha. Como qualquer outro adolescente busca liberdade, né? A dela talvez possa demorar um pouquinho mais. O meu medo é a fase do namoro. Se ela não tiver uma amiga que seja amiga mesmo de verdade, você sabe, aí acaba dispersando, tipo, pô, não vou sair com a Júlia porque se eu tiver que arrumar um namorado eu não vou poder deixar ela. Assaltos, eu fico preocupada, beber alguma coisa que não é legal, uma droga, sabe, sem saber. Eu tenho preocupação com isso, a minha maior preocupação é isso. É a segurança da Júlia. Cidade grande é uma coisa muito agressiva, né? Eu acho. Se você for viver num esquema só de bairro, você tem uma outra relação com a cidade, né? Mas se você tem que cortar a cidade, é muita gente. As pessoas, acho que elas não veem umas às outras, elas esbarram em você o tempo inteiro. Você tem que ver como as pessoas passam. É impressionante. Quantas vezes eu já tirei um guarda-chuva de cima da minha filha? Eu sempre fico com medo da pontinha do guarda-chuva entrar no meu olho. Então, uma coisa que eu sempre faço é usar óculos escuros na chuva. Assim, até para você conduzir uma pessoa que é deficiente visual, se você não tiver uma certa prática, você sai carregando e aí tem uma planta aqui, você não vê. Quer dizer, não é que você não vê, você vê, mas você não sente que a pessoa do lado pode bater. Ele já tem a bengala, mas o professor dele falou que está muito cedo para ele aprender. Eu não vejo a hora. Que eu acho que é uma independência que eu quero assistir, eu quero estar ali para ver ele indo. Quer dizer, eu não vou deixar ele ir. Ele vai pegar a bengala, vai na frente, eu vou atrás, com certeza. Para ver como é que ele vai lidar com esse caminho que ele faz todo dia. Hoje em dia eu me sinto mais autônoma e mais livre com o cão-guia. Quando eu peço elevador, ela vai parar no elevador. Quando eu peço para ela procurar o lixo, ela vai procurar o lixo. Ela sozinha desvia de obstáculos, assim. Às vezes eu nem sei se tem obstáculo ou não. Para saber que tinha um buraco, a bengala tinha que encostar no buraco. Para saber que tinha um muro, a bengala encostava no muro. Hoje em dia, né, eu saio daqui e dou uma volta na lagoa. Eu nunca andava na praia de bengala. Eram coisas que com a bengala eu não fazia porque eu não me sentia tão confortável, não era tão fácil para mim como é hoje. Quando eu pego a bengala e vou andando para todos os lugares, eu acho que é mais uma coisa para eu não esquecer. Às vezes alguém tropeça na bengala,
Sabe? Tipo, eu tô andando assim com a bengala, a pessoa vai lá e pá! Aí a pessoa cai no chão, aí a minha bengala cai no chão. Puca, guia. CCBB dentro. Para o trabalho eu vou com a Puca até o ponto de ônibus, a gente pega o ônibus, eu desço lá no centro e volto da mesma maneira. No centro eu pego um ônibus e volto para casa. Eu trabalho no educativo do CCBB, do Centro Cultural Banco do Brasil. Eu trabalho como educadora no grupo de pesquisa em acessibilidade. Essa sala é uma sala que ficou com o setor educativo nessa exposição. E o grupo de pesquisa em acessibilidade criou então uma dinâmica para ocupar essa sala de uma maneira que a gente pudesse pensar a relação da exposição e a acessibilidade dessa exposição. É um grupo responsável por pensar atividades e roteiros de visitas em galerias, levando em conta as diferenças específicas de determinados grupos. Tem uma discussão hoje em dia que são assim, vamos tornar um espaço pronto para receber as pessoas com deficiência. E aí esse espaço pronto vai desde elevadores, rampa, piso podotátil, informações em braille, informações em libras, informações visuais. E eu acho que isso é extremamente fundamental. Eu acho que esse é o começo de uma conversa, né? O começo de um planejamento. Eu só acho que isso tudo é um problema quando a sensação que dá é que é necessário isso e pronto. É necessário tudo isso e aí a gente tornou aquele lugar acessível. E aí a gente pode encerrar a questão. Mas eu temo que isso tudo pronto sirva para tirar a angústia das pessoas e não para começar uma conversa. O que é uma cidade pronta, né? O que é não mais se perguntar o que você precisa fazer para incluir uma pessoa? Porque eu acho que essa discussão ela traz perguntas interessantes que tiram todo mundo do lugar. Ontem fizemos uma atividade fora da escola, certo? Então agora a gente vai fazer a nossa produção textual. Ele é um bom aluno, tem um rendimento de bom para muito bom, né? Principalmente em matemática, ele vai muito bem. A escrita dele possui alguns erros ortográficos, mas nada que seja extremamente diferente do restante do grupo. Ele está entre os melhores. O Gabriel tem uma memória muito boa. Na verdade, não é nem muito boa, é excelente, é maravilhosa a memória dele. Então, você fala e ele é capaz de memorizar. Então, da próxima vez, ele provavelmente não vai ter mais aquele tipo de erro. Agora sim. Tá vendo embaixo? Então, vamos lá. As nossas atividades são adaptações simples que nós fazemos. Tem a questão da bola, quando se trata de jogos com bola. A bola tem guiso dentro. Se não tiver um silêncio absoluto, ele não consegue escutar o guizo da bola. Então a gente coloca um saco plástico para facilitar, para aumentar um pouquinho o barulho da bola e ele poder perceber melhor esse barulho. Tem a questão também do colega estar ali orientando ele. O colega orienta a direção onde ele vai jogar a bola, ele vai se orientando pela voz do colega, ele sabe em que direção ele tem que jogar, qual distância ele tem que jogar. Então isso a gente foi desenvolvendo aí ao longo do tempo, não só com ele, mas com a turma também, os colegas foram aprendendo a melhor maneira de ajudar o Gabriel. Panela no armário sempre muda de lugar, isso daí não adianta. Toda vez que eu vou procurar, às vezes tem que tirar tudo para encontrar. Nunca tatei do meio da mesa para fora, é sempre de fora para dentro, porque assim pode ter alguma coisa que você não sabe e você joga no chão. Prato, copo, talher, tempero, enfim, os alimentos, eles estão sempre no mesmo lugar. Se é uma combinação inédita, conferir, vestir quando tiver alguém perto, porque às vezes junta uma estampa que não tem nada a ver, aí bota um verde com rosa que não combina, e aí às vezes minhas amigas ficam assim, tá bem contemporâneo, tá maneiro, mas assim, não tá, né? Em termos de móveis, sim.
Eu prefiro que as coisas estejam sempre no mesmo lugar, ou, na verdade, pode mudar de lugar, mas eu preciso saber. Na casa. Casa, ela anda tranquilo, ela anda livre, em qualquer casa. Qualquer casa não. Qualquer Geralmente, quase todas. Gabriel, mudei o sofá pra lá e pra cá. Tá no outro jeito. Aí ele vem e vai e pronto. Depois ele vai como se fosse uma pessoa que enxergasse. Ele vai, sabe de tudo, sabe onde tá. Primeiro dia, Arrumaram 2 terços. botei. Para uma. Para uma. Exposição. Existem muitas coisas que são visuais. Não basta ele estar na sala de aula. É preciso que ele faça todas as atividades do mesmo modo que os outros fazem. Na hora que a criança vai copiar um trabalho do quadro, alguém está ditando para o Gabriel. Muito legal que os alunos todos fazem questão para ver quem vai ajudar o Gabriel, quem vai participar ali com o Gabriel da atividade. O grupo aceita as adaptações, que podia também, não quero jogar o futebol desse jeito, não quero jogar o basquete, mas eles compreendem ali o porquê daquilo, ninguém questiona isso, participam muito. Alguém quer bala? 30, 60, 70, 80, 91, R$1,10. 2,30. Tem muita gente que não enxerga e consegue distinguir os valores das notas pelo tato. Só que não é uma coisa óbvia e não é uma coisa que todo mundo consegue. Eu não consigo. Essa história dessas notas novas também, com diferença de tamanho, ela ajuda, mas é sempre o tamanho, ele é sempre proporcional, né? Se eu tiver só com uma nota de 5, eu não consigo saber se aquela nota é de 5, de 20, mas se eu tiver com uma de 20, uma de 5, eu vou saber qual tem o valor menor. O cartão ajuda muito, mas aí também é uma questão de confiança. Não tem como saber também se o valor que passou foi o valor certo ou não. O 2Vox, explica. O que é o 2Vox? É o tipo de programa do computador para deficiente visual. E o que ele faz? Ele lê a tela do computador. Questão 2. 39 graus centígrados e 40 graus centígrados. A faculdade inteira eu fiz com programas de voz de computador. Hoje em dia, para estudar, para trabalhar, é o recurso que eu mais uso. A 36,6 graus centígrados. B, 37 graus centígrados. C, 38. Assim, apesar de saber o braille, mas aí sei, mas é mais devagar, é mais difícil de conseguir, pelo menos para mim, né? E aí eu acabei me adaptando melhor com os programas de voz. Eu acho que se tudo tivesse braille ia ser incrível, ia ser muito melhor para mim, para as outras pessoas. Ele gosta muito de ser independente, ele não gosta de pedir ajuda. No outro dia ele falou para mim que o mundo podia ser todo em braille, né, mãe? É sempre uma questão que se resolve depois. Depois que a gente resolver tudo isso aqui, a gente vê como fica a questão da acessibilidade. E é um esforço tentar colocar o tema para dentro. Assim, ele existe. Não é que ele não existe, ele existe. Mas ele está um pouquinho do lado de fora. Eu boto toda a aula para ela no computador, porque eu quero que ela precise cada vez menos de mim, sabe? Eu sou facilitadora dela no inglês, mas ela tem uma facilitadora no colégio, tá? Agora ela tinha quase todos os dias, agora só tem um, porque é para buscar mesmo a independência, porque ela usa a informática no 2Vox, mas tem outros programas, tem o JAWS. Cada vez mais nós vamos buscando uns programas melhores por reconhecimento de tudo, né? E que ela tem independência na internet, toda, né? Como ela já tem no telefone. Ajustes. Ajustes. D2. Wi-Fi. Não conectado. Select. Wi-Fi. Ajustes. LCA. Segura. Intensidade. Senha. Segura. Que. Hoje, dentro da equipe, a Camila é uma educadora como o outro qualquer, sem o limite da cegueira. Então, ao mesmo tempo que eu não quero ficar também tratando ela de mão beijada, tipo, ai, coitadinha, ela é cega, eu também não posso esquecer que eu tenho a Camila aqui dentro.
E eu já falei com ela, tem hora que isso acontece. Porque é tão comum lidar com ela, tá aí o material, ela vai sozinha, ela é tão independente que a gente esquece mesmo. Não sou eu não, todo mundo esquece, literalmente, assim. Larga ela de lado e ela vai trabalhar, ela já sabe o que ela tem que fazer. Eu posso fazer carinho no seu cachorro? Não pode. Quando ela tá com equipamento, ela não pode receber carinho. Tá ela trabalhando. Isso aí é pidona, ela é pidona. Eu acho que a PUCA, ela é a ponte. Onde se discute a cegueira é a PUCA. Porque não pode pegar, não pode olhar, não pode chamar pelo nome, não pode. Aí chega a Camila. E aí você sobe, faz a meia-lua na Barra. Eu adoro uma aventura. Parques, montanha-russa, essas coisas. Ponta de pé. Isso. Eu adoro água, eu adoro tipo piscina, praia, essas coisas. 1, 2, 3 e já! O importante é dar as ferramentas para ela seguir o caminho dela. Vai chegar uma hora, quando ela tiver com 18 anos, ela não vai querer gente do lado dela de maneira nenhuma. Já não tá querendo. Já não quer, entendeu? Às vezes eu viro a vai numa festa, é mico. Ô, mãe, você é a única que tá aqui. Daniel. Qual é o limite entre o coitadinho e o herói? Se a gente está falando de vida diária, do dia a dia, qual é o entre o herói e o coitadinho? Então fala o que você vai ter vontade de fazer quando você puder andar sozinho na rua. Viajar. Viajar de quê? Avião. E o que você quer ser quando crescer de profissão? Assim, você já pensou? Professor de informática. E mais o quê? Professor de matemática. Vou fazer faculdade, se der. Para as duas. A aula de surf, assim, pra mim, quando eu entrei, eu tinha 9 anos, 8 anos. Mas aí eu só surfava assim, deitada, essas coisas. Mas eu acho que eles treinaram muito meu equilíbrio, né? Que eu sempre fui horrível no equilíbrio. E agora, por exemplo, eu tô surfando em pé. Assim, eu me sinto que eu tô voando quando eu tô na água, assim, porque quando eu tô nas ondas, assim. Tá numa turma que tem um Gabriel, é um aprendizado para todo mundo. Gabriel não é um aluno meu, ele é da escola, ele é da turma, ele pertence a este grupo e é esse grupo que tem que cuidar. Tem que cuidar, né? Tem que ajudar, tem que auxiliar. Eu sempre digo para ele, se a gente está vivo, a gente tem que ajudar, né? E da melhor forma possível. Colaborar mais, a olhar mais o outro, a pensar um pouco mais à frente, né? Então, assim, isso é aprendizado, isso é para a vida inteira, isso não se perde. É um dia após o outro. Cada ano que passava, por exemplo, no colégio, eu falava, como é que vai ser o outro ano? E sempre dava tudo certo, sabe? Então eu procuro sempre viver o presente. Lutar pela diferença quando a igualdade aniquila e lutar pela igualdade quando a diferença insulta. Eu acho que a gente perdeu uma coisa que foi o de aprender junto. Quando você encontra uma pessoa cega na rua e não sabe o que fazer, eu acho que você pode dizer para ela, olha, quer ajuda? Não quer ajuda? Eu não sei como fazer, você pode me dizer? Posso? E vamos. Valeu, pessoal. Até a próxima!